Sabe aquela mulher porreta? Mãe, amiga, super competente, líder de grandes operações de e-commerce, que ama a natureza, é atleta, ela é tudo isso. A gente conhece ela há 8 anos e temos certeza que vai ser uma baita conversa. Então pega o teu café e vem com a gente. Oi, eu sou a Vanessa, aquariana, pragmática, amante de comportamento do consumidor, mãe do Bento e da Betina e adoro uma boa conversa. E eu sou a Jess, curiosa por natureza, geminiana, eu adoro dados e design da informação e eu amo me conectar com as pessoas. E esse é o Icon Café, nosso podcast da Y2B Digital, onde trazemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído sobre desafios e bastidores de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. Isso aí. E hoje, nós temos uma mulher incrível aqui no bate-papo, como a Vanessa já adiantou. Eu vou ler um pouquinho sobre ela aqui. Então, ela é mãe de 2, triatleta, leonina, hoje mora na praia, #sonho, Tem mais de 18 anos de experiência em varejo digital, tanto em B2B quanto em B2C. Já foi da RBS, já liderou grandes operações de e-commerce no Grupo Areias & Co. E já teve, inclusive, o seu próprio e-commerce de muito sucesso, que, inclusive, tu já vendeu ele. E hoje, gente, ela é gerente de Digital Commerce no Grupo Grendene. O nome dela é Carolina, mas você pode chamar ela de Caro. Muito bem-vinda! Bem-vinda! Oi, tudo bom, gurias? Ai, que especial tu tá aqui com a gente, viu, Caro? A gente te admira muito, vai ser muito legal o bate-papo, tenho certeza. Seja eu bem-vinda. amei o convite, sensacional. E tá com vocês aí, mulher porreta, tem 3 aqui então, né? E foi um alinhamento dos astros, né? Foi. Tá dado certo tudo isso, então Nossa, vamos gente. aproveitar. Perfeito. Então vamos lá, Então, Caro, a gente começa aqui fazendo uma perguntinha, porque a gente costuma dizer assim, não tem faculdade de e-commerce, Então, conta um pouco pra gente, de como que você chegou até aqui, como é que foi um pouco dessa história. A gente deu alguns spoilers aí, mas como é que tu veio parar assim nessa posição hoje? É uma loucura, Porque realmente não tem faculdade e como vocês falaram antes, eu trabalhava na RBS, trabalhava no offline, nem era na parte digital. Mas chegou um momento, assim, da minha vida, inclusive que eu tava fazendo faculdade, que eu comecei a ver esse movimento lá fora. Estados Unidos, Europa, os e-commerces de moda, principalmente, foi o que me chamou a atenção. Uhum. E, pessoalmente, aquilo começou a me interessar. E eu tava me formando na faculdade e eu resolvi que eu ia fazer um trabalho de final de curso, um TCC, para estudar por que aquilo estava acontecendo, o que tinha de comportamento que fazia as pessoas quererem comprar online. E isso era 2008. Nossa, super lá no começo, E foi assim, exatamente foi uma questão minha de conexão com moda, porque eu tava muito cansada de ver tudo igual. E aí eu comecei a ver que lá fora tava tendo vários e-commerces que estavam trazendo coisas diferentes, que não era aquilo que tinha em todos os lugares igual. E eu vi que aquilo era uma grande oportunidade. E aí, enfim, fiz pesquisas. Na época só tinha os clubes de desconto aqui no Brasil, Brands Club, o falecido Brands Club, Privalha, que ainda existe até hoje, mas era basicamente isso. E quando eu comecei a fazer as entrevistas em profundidade, conversar com as pessoas, eu enxerguei uma oportunidade gigantesca, porque naquela época, o básico, assim, o mais básico possível, estava muito mal feito. E aquilo estava fazendo com que os consumidores tivessem uma péssima experiência com o e-commerce. Então, muitos compravam e não continuavam comprando. E eu disse, nossa, tem um oceano azul aí para poder, enfim, explorar essa frente. E aí, parte de logística, atendimento, realmente muito ruim. E aí, enfim, finalizei o trabalho. Foi muito legal, foi sensacional. Realmente mergulhei muito nesse universo. E quando eu terminei, eu disse, eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalho. Não dá, Não tem condições, assim. E aí, só que eu não sabia o que fazer. As marcas, as empresas ainda não tinham os seus próprios e-commerces. Eu não tinha experiência suficiente para prestar consultoria para isso. O que eu vou fazer?
Aí, o que eu acabei tomando a decisão é de criar o meu próprio e-commerce. E aí, nesse meio tempo, eu tava na RBS ainda. E disse, não, mas eu de tecnologia eu não entendo absolutamente nada. Então, eu preciso entender um pouco. E aí, eu fui trabalhar numa empresa pequenininha de tecnologia, de um amigo meu. E aí, lá dentro, enquanto eu tava lá aprendendo um pouquinho, fazia atendimento, né? Que era a parte que sou mais de humanas, né? E aí, a gente acabou construindo o meu e-commerce, a plataforma própria lá dentro. Então, foi assim que eu entrei de paraquedas nesse mundo do e-commerce, né? Incrível, incrível. E era de moda, né? O seu Sim. e-commerce já era de moda. Né? Já era de moda e buscava muito essa questão de trazer coisas diferentes, né? Então, eu trabalhava com marcas garimpadas aqui do Brasil, que eram diferentes, que realmente tinham uma proposta diferente. E também importava roupas da Argentina de marcas de lá. Legal. Mas, ainda no Brasil, marca é algo que constrói o e-commerce, a audiência. Então, assim, teve muito sucesso, mas ele chegou num teto. Chegou num momento que os outros e-commerces entraram, então as grandes varejistas começaram a entrar, a investir muito em marketing digital. E aí ali com o negócio que era o estilo exclusivo, ele começou a sumir. Sim, fica muito difícil de competir, né? Muito. Cenário. Mas eu sou uma intraempreendedora. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar dentro de empresas. Então, acho que foi uma grande escola pra mim. Sim. E aí, logo na sequência, quando eu decidi que eu ia... Eu acabava prestando mais consultoria, as pessoas me procuravam pra isso. Aí, eu comecei a fazer esse B2B também, até campanha de moda, porque a gente tinha estúdio, fotógrafo... E aí, nesse meio tempo, eu tomei uma decisão. Não, eu vou voltar pro mundo corporativo. E aí, deu 3 semanas, eu tava na Schutz. Foi aí que a gente se conheceu. Vamos falar mais sobre isso. E falando agora desse mundo corporativo, né? Aproveitando o teu gancho. Muita gente nos escuta e já está nessa posição, mas muita gente quer trabalhar com e-commerce, né? E ainda, esse podcast nasceu muito para contar sobre os bastidores, porque quando a gente vê a marca, vê o site lá publicado, a gente não imagina tudo que se passa, né? Por debaixo destes panos. Então, nos conta um pouco, assim, como que é a tua rotina enquanto gerente de uma operação de e-commerce tão grande, né? Com muitas marcas, mas muito mais do que isso, né? Porque a gente fala muito da pessoa. Como que junta tudo isso, assim, com equilíbrio com vida pessoal? A gente falou aqui de tu ser mãe, tem essa vida a mais do esporte, é muita coisa, né? Como que é essa rotina no dia a dia com tudo isso contemplado? Porque eu acho que é muito legal dividir para as pessoas até conseguirem enxergar este por trás das câmeras aí. Como é importante, né? Tá bem com você mesmo para você tá bem pro trabalho, né? Acho que tem muita gente que tá nos ouvindo, sofre muita pressão, então conta um pouco pra gente disso. Eu acho que do meu lado, né, da forma com que tu tá falando, assim, o que bate, o que me vem de primeira, assim, na cabeça é a paixão pelo que tu faz. Eu acho que tu não consegue equilibrar nada nessa vida ou fazer bem e tudo mais se tu não gosta mesmo de fazer aquilo. Então, eu acho que a força motriz da minha vida é a paixão pelas coisas, pela vida, intensidade. Então, isso é algo que me move, assim, né? E sem dúvida, no trabalho, isso sempre fez muita diferença. Eu lembro que na entrevista que eu tive com o Maurício Bastos e o Davi Piton, na época, lá atrás, né, quando estava se criando os e-commerces, os primeiros e-commerces da Arezzo, eles olharam para mim e disseram, mas tu é intensa, né? Tu é apaixonada, né? E eu, naquele momento, eu pensei, nossa, eles perceberam, me pegaram. E achei que pudesse ser ruim, e ao contrário, eles identificaram, puxa, realmente isso é um ingrediente muito importante para alguém que quer fazer acontecer, principalmente no negócio de e-commerce, que tu não tá entrando numa operação pronta. Exato. Tu tem que ter muita garra, resiliência, vontade de fazer acontecer. Então, acho que isso, ele te ajuda a seguir em frente nos desafios, assim, né? Tu ser apaixonada pelo aquilo que tu faz. E aí, claro, aí entra essa que vocês falaram, assim, sobre o equilíbrio, né? Então, eu tenho 2 filhos, né? A Alice, de 10 anos, o Francisco, de 3. A Alice tá aí desde a época que eu já tô... Ela nasceu Ela nasceu, na verdade, 2 anos depois que eu montei o meu e-commerce. Então... Ela tá há muito tempo, assim, já nessa função. Ela já conhece, ela só me conhece como uma gestora de e-commerce. E
foi um aprendizado, assim. Hoje, com o Francisco de 3, eu já vejo as coisas de uma forma muito diferente, assim, né? Porque tu tem que buscar um equilíbrio, né? O mercado corporativo, e não só corporativo, se tu tem o teu próprio negócio, é mais ainda, né? Ele te consome. E aí, eu acho que uma chave também pro sucesso é o equilíbrio. Porque é o que vai te fazer uma pessoa feliz. E acho que, como tu falou antes, né, Jess? Tu precisa estar bem para poder fazer bem as coisas. Então, isso foi algo que eu sempre acreditei. E hoje eu acho que eu consigo colocar da melhor forma possível em prática, né? Claro, espero melhorar ainda mais. Mas eu acredito que esse é um fator bem importante aí para ser mãe no mercado corporativo. É o equilíbrio, é a busca de... às vezes tu é mais objetiva, né? Tu consegue fazer mais coisas em menos tempo. A gente fica mais produtivo, né? Mais produtivo, porque tu tem ali, não, eu quero chegar de noite, eu quero estar com meus filhos, né? Sim. E essa é uma barreira muito legal de ser quebrada, né? A gente tem que falar cada vez mais sobre isso, porque existia no passado, eu gosto de entender assim, que isso já melhorou, né? Muito esse preconceito contra mães no mercado de trabalho, e eu acho que as pessoas precisam enxergar o quanto isso nos torna maiores, né? Tu começa a otimizar teu tempo, tu começa a ser mais incisivo no que tu faz, tem uma força extra aí que vem junto, né? Até para equilibrar agendas, que eu acho que é um drama, né? Assim, conta um pouco como é que fica a tua vida. Tu consegue ficar, assim, 80% do tempo em reuniões? Tu tem um tempo que tu consegue olhar para o negócio, é mais estratégico? Porque hoje tu tá numa posição já que não é tão operacional, né? Tu consegue estar realmente no nível mais estratégico. Como que tu divide, mais ou menos, assim, teu dia, tua semana? Então, acho que esse é um grande desafio, né? Porque... ainda mais que nosso modelo é híbrido, né? Então, estamos a grande parte do tempo, todo mundo trabalhando de casa. O nosso negócio da Grendene, né? Ele vai fazer 3 anos agora que tá no ar. E nós estamos home office desde o dia 1. O escritório fica em Farroupilha, né? No Rio Grande do Sul. Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e Porto Alegre também. Temos dois escritórios aí que o time se encontra semanalmente. Mas a maioria do tempo é online. E a gente sabe que hoje a dinâmica online, ele tem muitas reuniões. Então, assim, como eu recentemente assumi uma nova posição, né? Eu era uma gerente de vertical. Então, eu cuidava de toda a parte de marca. O que é marca? Toda a parte relacionada ao faturamento mesmo ali, ao dia a dia das lojas, né? As metas de receita. Parte toda de produto, marketing, CRM, enfim. E recentemente, aí faz acho que uns 8 meses, eu assumi a gerência divisional, onde eu tenho que olhar o negócio como um todo. Então, eu ainda estou neste processo de sair desse hands-on mais da gerência de vertical para essa gerência que ela olha para a divisão como um todo. Então, eu ainda tô com a agenda ela meio a meio, assim. Eu ainda olho muito para operação junto com o time. Eu diria que é 50-50. E aí, os outros 50% é agenda mais corporativa e estratégica, né? Olhando para o futuro do negócio, assim. Perfeito. E já entrando um pouco mais, né, especificamente no seu desafio hoje, né? Acho que quando você entrou no Grupo Grendene, tu tinha, assim, um mega desafio, que é mais que uma maratona, né? Que era de lançar, assim, literalmente, quase ao mesmo tempo, né? 7 e-commerces aí. Então, conta como é que foi esse super desafio. E também, acho que vale a pena já comentar um pouquinho, porque talvez nem todo mundo saiba, né? De quais são as marcas que compõem o Grupo Grendene, né? Eu acho que é bem legal comentar. Bom, então, a Grendene é uma indústria, né? Então, o foco dela, ele tá totalmente na produção do produto. E ela sempre terceirizou todas as suas operações que não eram o core do negócio. E então, o e-commerce Melissa, que hoje é a principal marca de e-commerce, né, do Grupo Grendene, ele já existe desde 2001, mas ele era feito por um terceirizado. Então, não era feito dentro da Grendene. Depois de um tempo, até as outras marcas, que eu logo já cito quais são, elas foram também... esse terceirizado também assumiu e começou a fazer. Mas, quando entrou a pandemia, a Grendene se viu num momento muito crucial de tomar uma decisão de transformação digital e de assumir essas operações para ter um contato mais direto com o consumidor final. E então foi isso, assim, foi ali em março de 2020 que a gente começou as conversas. Em maio de 2020 eu fui para lá.
Em agosto de 2020, a gente já tava lançando o primeiro e-commerce, que é o da Zaxi. Tempo. Gente, quem tá aí há muito tempo fazendo, imagina como que foi esse desafio. Foi muito, assim, foi uma loucura. Hoje a gente tá na plataforma da Oracle, não? A Oracle Cloud Commerce. E nós fomos recorde, né? Realmente foram... Na verdade, são 7 lojas B2C e mais 2 lojas B2B. E elas, até fevereiro de 2021, nós lançamos todas elas, nesse período de tempo. Aí foi 10 lojas, porque a gente tinha mais um B2C dos Estados Unidos, da Melissa. Então, foram 10 lojas em 10 meses, assim, realmente um desafio. Surreal. Gente, isso é background, né? Porque se tu pega alguém que não vem com essa cancha que tu já tinha de e-commerce, não consegue. Mas eu vou te dizer que, assim, a gente juntou um time muito aguerrido, assim, sabe? Então, realmente, a gente baixou a cabeça e foi, assim. E, claro, feito melhor que perfeito, porque essa foi a estratégia da empresa naquele momento, né? Nunca vai estar perfeito, essa é a verdade, né? Se você tá aí ouvindo a gente, vai ficar assim, esperando o projeto terminar de fim a fim, o e-commerce nunca vai estar perfeito, né? Então, realmente, quando a operação tá começando ali no dia a dia, que você vai descobrir o que você precisa evoluir, o que ficou faltando, né? Mas aí, pelo menos, você já começa, né? E foi uma escola mesmo. Acho que para todo mundo, a gente teve que... Acho que um dos grandes desafios também foi ter que montar o time. Ai, sim. Imagina, né? E aí, assim, são 10 operações. Então, entender o que precisa, né? O que realmente precisa, o que não precisa, foi um desafio grande, assim. Mas realmente é muito orgulho, assim, quando a gente olha para trás e vê hoje todas essas lojas operando e crescendo, né? Não, super. E a gente também mega se orgulha de ter feito parte pelo menos de 1% ali, né? A gente teve alguns momentos já de interação com as marcas e a gente ama as marcas, então é muito legal ter participado um pouquinho ali dessa história e poder levar isso também no nosso aprendizado, né? Na nossa experiência nessa vida toda. Mas deixa eu aproveitar, vai comentar. Então, nós temos Melissa, Zaxi, Haider, Cartago, Grenda, Ipanema e Grendene Kids. Então, essas são as nossas 7 lojas B2C aqui do mercado interno, né? A gente tem também uma loja da Melissa nos Estados Unidos, que aí ela é operada por uma outra empresa, que é uma joint venture da Grendene, que é a GGB. E temos uma loja que nós operamos também, da Melissa, na Europa. Legal. Então, são várias operações. Sim. E tu estava falando de Melissa, a gente tem uma característica também, um histórico, né, que é ter saído de uma love brand, né, que é a Schutz, que assim, quem tá lá dentro sabe, quem consome sabe o peso dessa marca, né, e o quanto ela move as pessoas, para outra love brand, que é a Melissa, que assim, gente, são muitos anos de história, é uma história incrível e é uma coisa que se renova de geração em geração e é muito mais que um calçado, né, tem características ali muito importantes. Olhando para essas duas experiências que tu teve, tem alguma coisa que te ressalta, assim, uma característica comum entre essas love brands? Porque eu acho que é o sonho de qualquer marca é chegar nesse momento, né? De poder ser uma love brand. Engraçado, né? Porque com essa visão de fora, parece que elas são parecidas, mas elas são muito diferentes. Realmente tem essa questão da love brand, mas eu acho que os comportamentos dos públicos, eles são muito diferentes. Então, a Melissa tem algo que eu nunca tinha visto. É um nível de paixão pela marca. E não é só paixão, né? Porque a gente tem que administrar, porque quem ama tanto também odeia. Né? Então, assim, elas se acham donas. Pra opinar em relação a tudo, tudo. Assim, né? A gente são as nossas meliceiras. Então, a gente tem grupos ativos de WhatsApp, de Facebook, tem os close friends no Instagram. Realmente é uma comunidade muito ativa com a marca, sem quase nada em troca, basicamente, assim. Então, é uma elas são fonte... embaixadoras também, né? Tipo assim, as meliceiras são quase grandes influencers. São assim, influencers, né? são colecionadoras e colecionadores. Realmente, assim, é um nível que eu nunca tinha visto, assim, no mercado. É assustador, assim, na primeira... Foi muito engraçado, assim, porque eu acho que a primeira tomada de decisão que eu tive que fazer em relação a alguma situação ruim que tinha acontecido ali no e-commerce. Quem trabalha com e-commerce sabe, deu um problema com um cupom.
né? Então, a gente vai lá, tenta contornar aquela situação com o consumidor. E eu com aquele, né, vim com aquela carga lá, não, ó, aquilo que a gente fazia lá na Schutz dava certo, deixa eu replicar aqui pra Meliceira. Mas, gente, não deu 5 minutos e a ação que a gente tomou com um grupo super pequeno já tinha tomado uma proporção enorme com toda a comunidade. Eu disse, não, aqui a gente tem que pensar de uma forma diferente e muito específica, assim. Então, eu acho que esse foi um ponto... É um ponto maravilhoso, assim. Realmente, a gente, como tu falou, eles passa de geração para geração. A Meliceira... a gente tem vários públicos, né? Mas esse é um público aí que, por exemplo, agora a gente, em primeira mão aqui, eu vou comentar que a gente vai... Estamos para lançar o nosso app. E a gente tá fazendo uma rodada. Elas são as nossas... elas que estão testando o app. Não é uma empresa de teste. Claro que a gente tá fazendo teste, né? De intrusão, teste de estresse, aquela coisa toda. Mas quem está testando a navegação, os fluxos, são elas. Eu tô em 2 grupos de WhatsApp. Um aqui para Android, outro para iOS. E os feedbacks estão sendo, assim, incríveis. Muito valiosos. Nossa. Tá aí, isso já é parte da construção, né? E da manutenção desse clube de fãs. Porque, por mais que não consigam estar todas envolvidas nisso, de alguma forma... Isso reflete no que vocês vão entregar depois, né? O quanto é pensado no consumidor, o quanto é focado nelas. Não, e o quanto, assim, muitas vezes a gente se depara, né, com alguns e-commerces que às vezes não tem essa preocupação dessa construção de marca. E é tudo, na verdade, tudo tá muito relacionado à consequência de um resultado de e-commerce, às vezes está relacionado à marca e vice-versa. A experiência que você tem de compra com a marca vai refletir em como você enxerga, né, a marca. E aí são pequenos detalhes, né, que nem você falou, poxa, talvez eu não trouxesse elas aqui, porque é uma coisa bem de tecnologia, tá super na fase inicial, mas imagina o quanto isso não bateu para elas, de deixar elas se sentirem ainda mais importantes dessa relação com a empresa. Tipo, ela tá falando com as pessoas que trabalham ali nos bastidores. Quantas pessoas têm esse acesso? E é um tipo de detalhe, assim, que fala, gente, quantas marcas param pra fazer isso, né? Não é fácil de administrar, tá? É um trabalho, É um trabalho, né? mas realmente, como tu falou, Jazz, o valor que isso tem. E tá assim, o valor pra nós, a Cristina Ramos, que é a nossa gerente do projeto, assim, ela só me diz, cara, foi a melhor decisão que a gente tomou. Ah, tivemos problemas? Tivemos, sei lá, uma compra de cliente que comprou, sei lá, R$2.000 em Melissa e o cartão pagou em 6 vezes e passou inteiro no cartão por causa... né, tá em teste. Exato. O que a gente vai fazer? Resolve. Devolver o dinheiro pra ela e tudo certo, sabe? Então, a gente tem alguns percalços, mas que vale muito a pena. Vale muito a pena, assim, então... Sim, gestão de relacionamento até, né? Isso deve consumir parte da energia também do time inteiro, né? Sim, consome bastante, mas eu acho que é muito valioso, assim. Muitas vezes a gente fica testando coisas dentro de casa e quando vai chegar com quem realmente vai usar que se descobre as coisas de verdade, né? É muito, muito legal esse processo. E tem um reposicionamento legal também dos últimos tempos que a gente vem acompanhando de Rider, né? Agora tem a loja física, acho que mudou um pouco. Agora, Sim. Não sei se são 2 perfis de produto, mas tem um novo perfil aí surgindo. E que é uma marca, a gente tá falando de marcas que tem muitos anos, que também acompanha aí de geração em geração, né? Acho que com a febre da Papete voltou muito de novo, né? Tem esse reposicionamento... também é um jeito de trazer esses fãs, assim, eles brotam de volta, né? Porque traz esse orgulho de novo de usar a marca, de dizer, nossa, olha o que tá acontecendo, né? Deixa eu ter esses produtos novos. E, na verdade, esse novo público, ele nem tem o recall de antigamente, assim. Então, realmente esse reposicionamento que aconteceu nesses últimos anos, foi a partir de 2016, 2017 ali, mudou completamente o perfil da marca. Ainda existe, né, o chinelo de dedo básico, que é distribuído, o clássico, né, que tá aliás, no supermercado. Aliás, gente, entrem no site da Rider, se faz um tempo que você não vê a marca, entrem no site, tá absurdamente incrível, né, incrível. E assim, dados aqui, e-commerce, né, pros especialistas, Boa. é um e-commerce que tem conversão de quase 2%. Nossa. Oi, vamos repetir, gente. 2%, é porque... E tem 55% nesse exato momento de usuários novos. É a loja que mais tem novos usuários. Isso mostra que realmente o perfil de produto mudou e a gente tá mudando o perfil do consumo desse rider lá dos anos 90, 80. Tá tendo uma super aceitação, né? Porque se você tem tanta gente nova e já com uma conversão
maravilhosa. Até a mídia de performance tem uma, né, às vezes a gente na mídia de performance já tá começando a atingir também novos usuários. A gente não tá só trabalhando ali com o fundo do funil, e mesmo assim, ROAS lá em cima, assim, então... Maravilhoso. E, gente, isso é parte importante dos bastidores. Acho que em uma frase, tu falou de muita coisa que gera na rotina, assim, da cabeça de um gestor de e-commerce, que é pensar desde como é que equilibra a entrada desses usuários novos com uma boa taxa de conversão, porque é muito tentador ficar com os antigos, o que aumenta a taxa de conversão, quando traz novos a tendência a baixar. Como que organiza isso com os produtos que estão no momento para atingir o público certo? Acho que é muito legal esse... Em uma frase, tu resumiu, assim, o que é parte da vida de um gestor de e-commerce, né? Que é olhar esse todo e tá com tudo isso conectado ainda com o poder da marca, com o que tá acontecendo de media branding, com tudo junto para fazer esse pacote sair lá embaixo. Muito bom. Nossa, é excelente. E ainda falando um pouco sobre essa questão de love brand, né? Eu acho que se a galera que tá nos ouvindo tem mais ou menos, né, a nossa idade ali, a gente tem uma memória muito afetiva de Melissa, ali da infância. Quando a gente fala o nome da Melissa, já vem junto, parece, aquele cheirinho, né, do sapato, enfim, que é muito forte, marcante da Melissa. Conta um pouquinho, cara, como é que é um desafio, enfim, se tem algum nível de oportunidade de trazer essa experiência sensorial, né? Teve a Galeria da Melissa também lá em São Paulo, incrível, by the way, assim, que ajuda a reforçar ainda mais esses aspectos, né, inovadores e de trazer alegria, assim, da marca. Mas conta um pouquinho se, no dia a dia ali da operação, se você tem pontos de oportunidade de entregar um pouco dessa experiência, né, sensorial, enfim, de alguma maneira. Não, sem dúvida, tá? Eu acho que a Melissa é isso, né? Como vocês falaram, ela é muito mais que um calçado. E a questão do cheirinho é uma super oportunidade. E eu entendo que, assim, falando de e-commerce, a gente ainda tá fazendo o básico. A gente tem muitas oportunidades de explorar melhor isso. E a gente tá trabalhando. Tem uma frente aí forte trabalhando em relação a isso. Mas é muito legal porque o fato do cheirinho, ele já é quando tu recebe, não sei se vocês já compraram Melissa, mas quem comprou quando tu recebe, tá na Já caixa, tá no flyer e tu põe o nariz ali, tu já sente o cheirinho dela, assim, eu acho que isso já é e nem tem nada mais, é só do próprio sapato. Então, eu acredito que tenha mais oportunidades pra gente em relação a isso, assim, porque realmente a Melissa é uma marca que busca muito essa questão de experiência. Então, além da galeria em São Paulo, a gente tem a galeria em Nova York, que é um lugar sensacional. Quem for a Nova York, não deixa de passar lá, porque até agora, em janeiro, quando teve a NRF... Eu vi nos teus stories, maravilhoso. Mas, inclusive, tem várias delegações brasileiras que vão pra lá, e teve uma delas, uma das maiores, lá com a Gouveia. Um dos pontos onde eles passaram era na Galeria Melissa, porque a experiência é sensacional. E realmente é um investimento que a gente faz. E aí o e-commerce, ele ainda é muito transacional, né? Acho que o app, ele começa a trazer um pouco mais de experiência imersiva aí em relação ao digital, né? É um desafio, acho que para todas as marcas, indo mais até para Ipanema, Grenda, Rider um pouco, mas assim, são produtos que a gente encontra em absolutamente todos os lugares, né? Quando a gente sai pra rua, a gente se depara, se a gente tá na praia, a gente encontra, na cidade, a gente encontra. Os produtos estão espalhados, o que é maravilhoso, né? Aumenta muito esse ponto de contato com o consumidor, a lembrança de marca. Mas como que faz, assim, qual que tu vê que é o papel de e-commerce nessa realidade? Porque os e-commerce são um super sucesso, o faturamento é incrível, e a gente entende que existem esses públicos, né? Ou, enfim, a mesma pessoa está nos dois canais, mas deve ser um desafio fazer essa gestão de jornada, assim, né? Qual que tu vê que é o principal papel do e-commerce? Como que ele entrou dentro dessa história que já acontece tão forte no físico? Como é que ele consegue ter resultados tão relevantes, né? Competindo, entre aspas, com tanto canal, né? Na verdade, eu acho que ele ele complementa. Ele complementa, assim, quando a gente olha, claro, a gente tá falando de 7 marcas diferentes. Então, a gente tem universos diferentes e desafios diferentes para cada uma delas, assim. É um pouco mais difícil pasteurizar, mas pegando os principais, onde tem essa alta distribuição, o que tu percebe? Outro perfil de compra. Então, por exemplo, Ipanema, né? O que são os principais fatores de Ipanema de e-commerce?
os pares por pedido. Então, ninguém compra... É muito difícil tu comprar um par, né? Tu não vai comprar uma sandália de dedo de 19, 29, numa compra, paga um frete. Então, normalmente, os nossos pares por pedido médio de 4, mais ou menos, 4 a 5 pares por pedido. A gente investiu em embalagem de presente. Então, a pessoa compra muito para presente, ali em Ipanema. E os produtos que têm mais valor agregado. Então, as sandálias diferentes, as sandálias em colaboração que a gente tem com marcas de biquíni. Então, esse tipo de produto acaba que é o carro-chefe. Mas, a gente usa muito como o grande portfólio da marca, né? Então, a pessoa entra lá e sabe que lá tem tudo. E aí, agora, a gente também tá entendendo e trabalhando, estudando pra fazer conexão com as nossas multimarcas, trabalhando com o Omnichannel. É bem desafiador. Pouca gente tá fazendo isso hoje, mas a gente não já... tem grandes cases ainda, né? De Não. multimarca. Mas nós estamos colocando isso no roadmap, já estamos até aí com um parceiro para fazer uma primeira ideia de Omnichannel com multimarca. Porque isso, assim, vai aumentar o resultado da marca como um todo, né? Então, para nós, eu acho que vai ser um caminho para essas marcas que têm maior nível de distribuição. Raider, por exemplo, realmente, como tu falou, tem 2 portfólios. Ela tem o portfólio que é mais pulverizado, que vende pouco, não vende tanto no online. O que vende muito mais no online é o produto de valor agregado, que a gente chama que é o produto energia. E aí, sim, aí é outro público que tá lá, né? E tem uma coisa de Ipanema que... também é um pouquinho colecionável, né? A gente quer ter um, quer ter outro. E aí, dependendo da roupa, do look, naquele momento, tu quer ter um diferente. Então, essa questão de ser um grande catálogo. Eu acho que depois que entra no site, a gente cria quase que um desejo de ir comprando. Porque quando a gente vê nas prateleiras no físico, nunca tem tanta opção. Tem muita opção, mas ainda é pouco perto do que tem no online, né? É porque não adianta, né? A multimarca, ela precisa escolher muito pouquinha coisa, porque ela tem, afinal, muitas marcas e ela não consegue apostar no portfólio inteiro, né? Então, assim, gente, o Omnichannel parece, assim, que nasceu de forma perfeita para multimarca, porque o sortimento é um desafio, né? Então, assim, imagina o cara lá da multimarca poder ter acesso a todo o catálogo da Raider, que ele não consegue, de certa forma, apostar. E o outro ponto é pulverização, né? Porque você tá ali multiplica em muito mais pontos de estar mais perto do consumidor, né? Mas a gente tem um desafio chamado integração de sistemas. Gente, eu acho que se fizer uma nuvem de palavras desse episódio, vai estar assim, desafio. CNPJs e fiscal e grande, cultura, né? Mas eu acho que esse é um caminho, assim, muito bom para isso. E até de provar valor, né? Porque já tem muitas pesquisas que provam que o consumidor ele não abandona um canal para comprar no outro. Ele provavelmente passa a comprar mais, né? Ele compra num canal e compra no outro. Porque também é um produto de oportunidade, né? De tu tá na rua, cruzar, comprar. Mas as pessoas precisam ter muito isso dentro delas ainda, né? Não é tão comum. Não, precisa ter a visão única do cliente, né? Então, isso é algo que a gente também tá investindo esse ano em Melissa, em CDP, em a gente poder ter essa visão do cliente para poder provar, porque saber a gente sabe, né? E aí, agora, enfim, quando eu fui pra NRF lá, foi muito legal ver cases práticos de varejos comentando e marcas, dizendo, olha... o nosso consumidor que compra nos 2 canais, ele compra 5, 6, 7 vezes a mais. E não só isso. Não só o a mais, mas como a rentabilidade. Sim, esse é o melhor. Lifetime velho. É o lifetime dele, velho. O cara, tu não vai pegar essa pessoa mais com mídia de performance. Tu vai se relacionar com ela, tu não vai mais comprar audiência. Tu cria um vínculo direto, né? Exatamente. Então, realmente, assim, a gente já trabalha com Omni em Melissa, né? Porque tem toda uma rede de franquias com mais de 400 lojas. A gente trabalha já há bastante tempo. Mas, assim, a cultura, ela não tava da forma que a gente acreditava, assim. E realmente agora a gente tá com uma frente muito forte para trazer e principalmente para mostrar que o consumidor ele vai comprar mais, se a gente tiver com a melhor forma para que ele acesse da forma mais fácil possível a marca, né? Gere mais encantamento, né? E, Caro, entrando agora um pouco, ainda falando sobre esse desafio de ter muitas marcas, esse é um ponto, assim, já pega o café, porque é um ponto que vira e mexe, a gente vive falando com os nossos clientes, a gente fala com mais pessoas do mercado, e de verdade, assim, a gente tem algumas conclusões, mas ainda a gente não chega, assim, no modelo ideal, mas a gente queria trocar essa figurinha contigo.
que você acredita mais ali, né? Tu tem um time hoje tocando as 7 operações. Você acredita mais naquele time que é tipo o núcleo da marca, né? Então, você tem a pessoa de marketing, a pessoa de produto, que vai ali todos os dias, né? Cuidar só de Melissa, depois o outro time vai cuidar só de Zaxi, enfim. Ou uma pessoa que vai fazer o marketing de tudo, uma pessoa que vai cuidar de produto para todas as marcas, que ela fica muito especialista em produto, mas não tanto na marca. Enfim, tem esses 2 desafios aí, acho que muita gente fala sobre isso. O que você imagina? O que você está vivendo na prática? Eu gosto muito. Pra mim, eu acho que esse é um dos desafios mais gostosos aí do e-commerce, porque é uma questão. Eu também não tenho Uma fórmula certa, não né? tenho a fórmula certa. E o que eu posso dizer é, no Grupo Arezzo, a gente trabalhou muito focado em núcleo de marca. E a gente começou na Grendene, como eram muitas lojas, a gente começou corporativos, né? Então, a gente não tinha nem tinha time para específicos. Não tinha time para todas. Mas, assim eu senti bater no teto com um time que não olhava específico para marca. Senti, assim, eu disse, não vai alavancar se a gente ficar olhando pro todo e não ficar olhando para cada marca em específico. Divide muito a atenção, né? Acaba que uma fica super, assim... Vai muito na tendência do volume de receita, né? O nível de atenção dedicado. E às vezes até o contrário, né? Porque daí tu pode não estar dando tanta importância para uma que tem uma oportunidade específica que tu não enxerga. Tu não enxerga. Se tu não tá olhando pra dentro da marca, tu não vai enxergar as oportunidades dela, assim. Então, assim, como eu acredito muito na questão de produto, mix, eu vejo que hoje a gente migrou o modelo para núcleos de marca. Claro, eu tenho 7 marcas que têm faturamentos bem diferentes entre si, então eu não consigo ter um núcleo para cada uma delas, mas para as principais a gente tem. Então, basicamente, a gente dividiu entre Melissa, que é a nossa maior, um núcleo que é feminino, que tem Zaxi como principal, e um núcleo masculino, que tem Rider como principal. Então, a gente tá mais ou menos nesse formato, assim, de núcleos. Mas... Então, com todo o aprendizado que eu tive lá na Arezzo, né? Eu sempre tive muito esse cuidado e esse receio de que daqui a pouco a gente perdesse o negócio de plataforma. Porque nós somos uma plataforma, né? Por isso que a empresa não fez o e-commerce dentro do núcleo de marketing de cada uma das... Sim, de cada uma das marcas, de cada uma né? das marcas, né? Então, nós temos que ter ganhos. Tem um aprendizado aí também, né? Tem muita troca, que é algo que eu já vivi de times fazerem operações muito diferentes entre si. E que uma era muito mais otimizada e a outra não. Então, nesse momento, a gente tem... Das principais verticais, a gente tem um especialista que olha para o todo. Então, temos uma especialista de produto que olha para todas e ajuda a padronizar. Isso é uma importante. de marketing. Uma de marketplace também é especialista, que olha também para o todo. Então, essas pessoas, elas cuidam para que as oportunidades sejam replicadas, né? E que tenha um pouco mais de unidade entre esses times, assim, que, claro, o principal aí e aí CRM é um núcleo corporativo dentro do e-commerce, né? Perfeito. Então, o CRM até, a parte de conteúdo fica dentro das marcas, mas tem um time de growth que olha para CRM, olha para BI e para performance. E tem muito, porque aí tem muito reaproveitamento, não é a melhor palavra, né? Mas tem muita replicação de oportunidade, né? As coisas são feitas mais em escala quando a gente fala tecnicamente, né? Não o nível comunicação com o cliente, mas tecnicamente sim. E é uma área muito específica também, né? Assim, com muito conhecimento técnico, que todos os modelos que a gente viu até agora são corporativos, né? Eu sou bem fã, assim, desse modelo que vocês estão caminhando, assim, porque é bem isso. Às vezes a pessoa estar dentro de uma operação de marca, aquilo que a gente fala, ela acorda, dorme pensando nisso, então ela respira muito, e eu entendo que ela, da parte mais estratégica, ela consegue enxergar
a evolução. E se ela faz isso para marketing, produto, se faz isso só para todo mundo, parece que você tá executando o que precisa ser feito e não consegue enxergar o que você vai plantar hoje, porque vai te dar fruto amanhã, né? E realmente, CRM é um exemplo, é uma área muito técnica, muito específica, que faz... É muito mais difícil você formar 7 pessoas, entre aspas, Sim. de CRM, Sim. e que ali vai executar ali o trabalho e ter tanta... conhecimento técnico mesmo, né? Mas aí, realmente, o conteúdo, a pessoa que vai pensar com tanto carinho em como comunicar, qual que é o banner, etc., tem que ser a pessoa que tá respirando a marca, Qual né? é o Faz muito copy, sentido. né? Enfim, Exato. isso tudo é muito importante. Porque a gente sabe que o e-commerce, ele não é... Ele atua muito também como branding, né? Então, tu não... Muito. Se a gente pode fazer um desserviço pra marca se a gente Total. não trabalha bem. Mas eu acho que isso funciona em modelos de marcas onde realmente uma empresa multimarca que tem essa força de marca. Porque existem algumas empresas que não têm tanto esse desafio, que daqui a pouco podem estar trabalhando melhor nesse formato. Mas eu acho que tem que testar, assim. Eu acho que precisa entender o que faz mais sentido pro teu negócio, assim. Não, e legal tu contar que depende também de uma linha de faturamento aí, né? Porque às vezes a gente tá ouvindo e fica com esse sonho que não, então eu preciso fazer isso para abrir meu e-commerce. E muitas vezes não, tu vai começar no modelo mais generalista até, né? A gente cruzou com algumas operações nesses anos de consultoria, que assim, são 2 pessoas, e elas fazem o negócio do início ao fim e faz acontecer. E aí, à medida que isso vai crescendo, vai permitindo também essa expansão de time, a um outro nível de investimento, né? Temos que ser realistas. A gente conseguiu chegar rápido lá, porque realmente a estratégia foi, vamos abrir e-commerce de todas as lojas. Provavelmente a gente não... Se não fosse essa estratégia, fosse uma de cada vez, a estratégia teria sido diferente. Não, e nem tava formada a cultura, literalmente, né? Que nem você falou assim, eu vou padronizar processos. Então, quando você tem um time só que vai fazendo, começa a se criar, né, um jeito de fazer relatório. Então, às vezes, nesse início é melhor mesmo, né? Ter um time menor, depois que o negócio já tá mais consolidado, aí você vai multiplicando os times, mas ainda fazendo uma cultura... Estamos todos juntos, né? Também, que acho que quando Isso é bem importante. se fica um núcleo, sei lá, do e-commerce em cada marketing da marca, parece que eles nem se conversam. E desse jeito também você mantém uma unidade coletiva, digamos, colaborativa, que todo mundo vai crescer junto, né? Também estimular isso. E falando de polêmica, né? Vamos para mais uma. A gente tem muitos modelos também de e-commerces onde existe uma estrutura corporativa de produto, de VM, que faz o atendimento deste time, né? E outros modelos onde o próprio líder de e-commerce é responsável por fazer a compra, né? O pedido. E é outra coisa legal de contar, porque fica uma coisa meio, tudo bem, é e-commerce, sei lá, da Melissa, que é gigante, da Arezzo, que é gigante, vocês têm todos os produtos em casa. Tanto tu quanto a gente, né? A gente vem dessa experiência de... Não, eu vou escolher produto por produto, eu vou comprar, né? Eu vou, junto com a ajuda do planejamento, decidir um número de estoque e eu sou responsável por vender esse estoque que eu tô comprando, né? Não é assim, porque é uma marca grande que o estoque é infinito, a gente tá dentro da fábrica vendendo tem gente tudo. que acha que, assim, abre uma porta, né? O CD do selinho, você já pode acessar e é infinito. Não é assim, gente. Pelo menos na maioria dos casos. Pelos 2 modelos, né? Tanto de ser dentro da operação responsável pela compra dos produtos, pela escolha do mix de produtos, quanto ter uma outra área afim da companhia fazendo essa escolha. E até, assim, momento bastidores, né? Na minha vida gestora de e-commerce, aprendi muito com a Caro sobre exatamente essa parte de produto, né? Que eu sempre fui muito mais com o pé de tecnologia, como eu falei na minha apresentação, eu sou muito pragmática, números, Excel, eu queria saber a taxa de conversão de cada produto para escolher. E tem uma coisa muito importante de feeling, né? Do quanto tu acompanha a moda, consegue bater o olho naquilo. A Caro me ajudava muito nos pedidos de olhar o catálogo e dizer, não, apostas, né? vai aqui, né? Faz essa aposta, porque aqui vai, porque, enfim, tem uma tendência, ou porque conhece mesmo por histórico. Só que também é um modelo complexo, né? Isso fica dentro do e-commerce, isso fica com a companhia. Hoje vocês têm um modelo que os e-commerces têm esse empoderamento de fazer a compra, ou isso tá fora? E o que tu vê, assim, disso tudo?
Tu trouxe um dos meus assuntos preferidos, né? Gente, a Caro é a pessoa de produto, né? Essa é um das dores, né? De também ir pra uma alta gestão, porque a gente acaba tendo que se afastar um pouco verdade! disso. Será que você não tá fazendo mais pedido? Não. Nossa! Mas eu sinto falta, eu vou dizer que eu Invade a gosto reunião, muito. Não, tem uns dias que a Caro vai falar assim, hoje eu vou descer lá, eu vou só... Deixa eu participar. Deixa eu dar uns inputs aqui, né, de pedidos. Mas não, muito legal tu trazer esse assunto, porque é um dos assuntos que eu mais acredito. E acho que até por eu ter tido o meu próprio e-commerce... Sim, sabe o poder, né? Exato, assim, né? Então, é como tu falou, Jazz, assim, as pessoas acham que, meu Deus, vai ter tudo. E como é que é formado isso? E não entendem que tem uma ciência fortíssima por trás disso. E que isso... óbvio, depende muito do segmento das marcas, mas assim, pra quem é de moda, é isso que determina a venda do e-commerce, assim. Não adianta tu ter um maior CRM, mídia de performance, se tu não tem o produto certo na hora certa. A gente até tem na consultoria uma mandala de, assim, 10 coisas que fazem o e-commerce dar certo. E produto são, tipo, 3 desses 10, eu acho. Porque, assim, falando de moda é mais complexo, né? Tu tem que acertar a grade, acertar a profundidade e acertar o mix, porque a gente também tem vontade de ter tudo, mas não dá, né? Não cabe. E o VM, né? Tudo. Conversa. Então, na verdade, como a Grendene é indústria e não tinha nenhum varejo, porque, inclusive, os clubes Melissa, que são as franquias da Melissa, eles também eram terceirizados. É muito recente agora que a gente também internalizou a operação. Nós fomos os primeiros que vendemos para um CPF. Então, lá em agosto de 2020, nós vendemos para o primeiro CPF da Grendene. Então, não existe dentro da empresa uma área de planejamento de varejo, né? Seja planejamento, seja merchandising, falando de escolha de mix, né? Sim. O merchandising que existe é o VM quem forma o catálogo da exposição pro produto, da exposição do produto na loja. Sim, né? Dá Na um multimarca. direcional ali. Exato, então... a gente construiu do zero, né? Então tem a Mirelle, que tá com a gente desde o dia 1 aí do e-commerce, que hoje é a nossa especialista, que olha pro todo. Então, nós começamos juntos a criar os modelos e não para nunca. Ele é um modelo que está sempre sendo melhorado, porque tem muitas oportunidades de dados, de automatização, de tu cruzar o feeling com uma análise preditiva, né? Então, assim, um pouco diferente de Arezzo, que tem mais essa pegada de aposta, de moda, de fast fashion. Nós também temos ali na Grendene algumas marcas que têm essa pegada do fast fashion, mas a gente vende mais em profundidade, menos modelos, né? Então, assim, tem que ter um penso muito bem organizado para tudo isso. E nós lançamos novidades todo mês, né? Então, todo mês tem pedido. Todo mês, de todas as 7 marcas. Todo mês tem pedido. Só quem já viveu isso sabe, né? Tem um lado que é desafiador, né? Que, meu Deus do céu, você enlouquece de tanto pedido que tem que fazer. Mas, por outro lado, é mais difícil quando você tem, sei lá, a cada 6 meses ou cada 13 meses. Porque aí o seu sortimento... dessa forma, com mais frequência, fica mais calibrado, digamos assim, né? Mas assim, na minha crença, é assim... se tem outra área olhando para isso e não está imersa dentro do negócio de e-commerce, tem algo errado. Sim. Porque como é o core do negócio, tu tem que estar dentro de casa. Então, realmente, assim, eu já passei por isso... Quando comecei lá na Arezzo, era a área de planejamento, merchandising. Dizia, tem que fechar pedido, manda mais 300 pares desse aqui pra eles. Multiplica por X o pedido da flagship, né? É isso, assim. Então, foi uma luta aí, mas que hoje jamais abriria mão de fazer toda a gestão de portfólio dentro da operação de e-commerce. Perfeito. A gente fala, né? Grandes poderes vêm com... A gente fala, é ótimo. Quem falou isso foi o Homem-Aranha. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? E é isso. Tem assim, que assumir as rédeas, não tem jeito. Nos primeiros meses, era o pessoal da fábrica batendo na porta, dizendo, e aí? E esses produtos parados aqui? O que vocês vão fazer? E o CD tá cheio, tem que entrar pedido. O CD tá cheio. Enfim, né? Então, a gente também tá... Margem, responder pela margem tudo. Também. Então, aculturando também a empresa em relação a isso, né? Também entendendo, olha, agora a gente tem que se abastecer e vamos ficar bem estocado mesmo, que tem Black Friday pela frente, aquela história toda. Muito bom. O tempo de reposição lá é um pouco mais rápido, Caro? Assim, a gente consegue... Como hoje os nossos CDs estão dentro da fábrica, a gente consegue em
35 dias Bom, o produto isso é ótimo. tá reposto. Tá bem bom. Isso também é uma boa vantagem competitiva, Sim, né? com certeza. E falando agora sobre um outro tema, né? Dentro de Melissa, a gente sabe que a questão da sustentabilidade, né? É muito forte. Inclusive, acho que a gente pode falar isso, né? Que Melissa é um sapato vegano. Sim. Nossa, isso é uma bandeira que é bem, digamos, muito desafiadora a levantar, porque no sentido assim, você tem que ter um cuidado com a cadeia, assim, surreal, para poder de fato falar assim, nós somos, né? Por mais que por muitos anos ela já, de certa forma, era, talvez tenha algum pedaço, às vezes, na produção que pode ter algum risco ali, enfim. Como é que, de alguma maneira, isso afetou o e-commerce? Você tem, sei lá, é um lugar para se comunicar isso também? Porque Sim. muita gente procura produtos veganos, inclusive, né? Sim. Não, essa é a bandeira da Grendene, né? Então, ela é por natureza, né? A matéria-prima que usa, ela é vegana. Mas, assim, a empresa nos últimos 10 anos investiu muito, assim, para poder realmente trazer o menor impacto possível, assim, dentro dessa cadeia. Então, hoje, realmente, a gente tem muitos certificados. A gente é realmente reconhecido no mercado como realmente sendo vegano. E o e-commerce, basicamente, é o lugar onde a gente comunica. Sim. Isso, né? Então, tu tem lá um espaço, eventualmente, a gente tem... em alguns momentos, em alguns períodos, a gente cria vitrines específicas. Não existem produtos específicos, mas a gente porque quer... todos são, no final do dia, É mais, né? pra poder fomentar e lembrar e mostrar, gente, nós somos veganos e aqui tu pode comprar tranquilo, assim. Então... Legal dizer que não é porque é tendência, né? Quando Não. fala que são 10 anos de história pensando nisso, assim... É uma característica firme dos valores da empresa mesmo, né? Na verdade, assim, há 10 anos que, vamos dizer assim, até mais tempo, assim. Realmente é algo que fez parte no da DNA construção. da empresa. E isso, claro, fica muito mais fácil, né, pra nós aí, ser reconhecido em relação a isso. Né? Não é nenhuma tendência, né? Quase um status quo, mas muita empresa ainda precisa... trabalhar muito o tema para assim, uma linha, né? Que consegue dizer que uma linha é. Então, Isso. é muito bacana, assim. É admirável ver realmente um grupo inteiro já com essa bandeira já há muito tempo. Que não é só uma bandeira que se levanta, é algo que já tá intrínseco, né? E a gente tem até algumas frentes, assim, por exemplo, agora recentemente, que é de inovação na sustentabilidade. Então, Ipanema recentemente lançou uma sandália de dedo que chama Algai, que é feita de alga. Legal. Então, assim, a gente vai testando também novas formas aí também de reaproveitamento de material, né? Muito bacana. E nos encaminhando, então, para o final, infelizmente, a gente já estava aqui antes de começar tentando marcar um almoço, porque a gente precisa falar mais, né? E a gente se encontra, assim, em aniversários, casamentos e situações especiais. Olhando uma coisa bem inspiracional, assim, né? Se tu tivesse a oportunidade de falar com uma pessoa do mundo, assim, nossa, eu tenho uma chance única de marcar um café com uma pessoa qualquer, independente de conhecer, não conhecer, ser daqui, não ser daqui, assim, quem seria essa pessoa com quem tu gostaria de sentar para tomar um café? Sabe que tem muita gente, assim, é difícil escolher uma pessoa só, mas eu acho que quem eu vou falar tem muito a ver com um momento meu de vida e um momento até profissional, assim, é vida tanto pessoal quanto profissional. Ela se chama Nilima Bhatt. Ela é uma pessoa, na verdade, ela escreveu um livro que chama Liderança Shakti, o equilíbrio do feminino e masculino na liderança. Nossa, maravilhoso. Anotem. Realmente, esse livro... Enfim, eu venho numa busca também espiritual, assim, né, há um tempo, e de entender um pouco mais, né, à frente também de sagrado feminino e tudo mais. E aí, uma grande amiga minha, a gente conversando bastante, ela disse, cara, tu vai gostar disso aqui, me mandou o livro. E aquilo fechou como uma luva, assim, porque ela, na verdade, era 20 anos, atuou no mercado corporativo, alta gestão. E aí, o marido dela teve câncer e ela foi pra Índia, eles foram os dois pra Índia. E ela começou a estudar Ayurveda, ela começou a ir pra esse lado de busca mais espiritual,
para o tratamento dele. E aí, no meio do caminho, ela se deparou com um mundo corporativo, tipo, como é que eu equilibro isso tudo? E aí ela traz uma reflexão que eu acho que ela é urgente, que tem a ver com realmente o equilíbrio do feminino e do masculino dentro do mercado corporativo. Por quê? Ontem mesmo, assim, numa reunião, a gente estava comentando as novas gerações, elas já não querem mais o ambiente corporativo daquele jeito que ele era. Sim. Não querem mais aquela, eu vou ficar mais, eu vou dar o meu sangue, a minha vida pra isso, não sei o quê. Não, eles querem mudou, equilíbrio. Né? Eles não querem aquela coisa só do comando e controle, da objetividade, que é uma característica masculina. Eles também querem ser acolhidos, eles querem o amor, eles querem o carinho, a paciência, que são características femininas. E o que acontece? As características masculinas, elas que ditaram a liderança e as empresas e as corporações. A gente se adaptou por muito e tempo. E a mulher virou A gente se masculinizou pra conseguir chegar lá, Total. né? Mas foi aí que eu me deparei, porque daí eu disse, mas cadê o meu feminino? Eu virei um homem. Claro que eu tenho várias características que são mais masculinas, mas pra liderar eu tive que fazer isso. E quando eu li esse livro e me dei conta de não, eu posso me vulnerabilizar. Eu posso acolher, né? Eu e todo o time. Então, eu acho que talvez esse seja um caminho para um capitalismo mais consciente, para que as empresas elas se adaptem mais a essas novas gerações que estão vindo, que não querem mais esse modelo. Né? O The Great Quit, né? Que tá acontecendo, sabem? Tá acontecendo. As pessoas, elas estão fugindo. As novas gerações estão fugindo do mercado corporativo. Então, a gente vai ficar sem os bons, a gente vai ficar se a gente não se adaptar. Então, eu acho que ela é uma grande inspiração, porque eu queria ouvir, assim, né? Eu queria saber trocar essa ideia com ela. Seria sensacional. Nossa, maravilhosa. Me convida. Eu ia dizer, assim, é um ótimo tema, inclusive, para um próximo podcast, né? A gente pode fazer um desse qualquer dia. E, assim, última pergunta aqui, Caro. Primeiro, pra gente dar, assim, imagina que a gente tem um e-book de ouro aí, a gente precisa ter 3 insights teus, né? 3 grandes aprendizados para essas pessoas, talvez, que, inclusive, estejam nesse momento, né? Do e-commerce ganhar espaço numa indústria, ou realmente fazer o e-commerce crescer. O que você deixaria de lições aprendidas para quem é gestor de e-commerce? Bom, eu acho que tem 2 pontos que estão em um, que é o entendimento do que é um negócio de e-commerce. Para mim, o que é um negócio de e-commerce? Óbvio que a tecnologia está toda por trás, mas é varejo. Primeiro é varejo e junto é pessoas. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, porque daqui a pouco a pessoa tá esquecendo que aquele negócio é feito de pessoas e que liderança é muito importante, esse cuidado com as pessoas que estão ali fazendo acontecer. E que é varejo, que não é muito diferente do que acontece na loja física. É consumo, não é mirabolância, né? É simples. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu fiz uma colinha aqui pra falar. E aí, eu acho que tem essa questão que eu trouxe, assim, na liderança, ter esse equilíbrio do feminino e do masculino. Eu não sou né? Tipo, eu não sou aquela, feminista, né? Tipo, não. Eu acho que tu tem que ter espaço pros dois. Tem espaço pros dois. O que é ruim é tu ter só a característica masculina, né? Aquilo eu já falei, né? De produto é tudo. E acho que não adianta ter a melhor estratégia de marketing. A melhor plataforma. A melhor plataforma e tudo mais. Se tu não tem o produto certo ali, no tempo certo. Acho que esse seria das maiores contribuições. E aí, eu acho que tem a questão de tu ouvir o consumidor. E aí, a partir dali, tu tomar essas decisões que elas são muito valiosas pro negócio. Porque eu vejo muita gente ainda, e a gente tem essa mania de querer tomar decisão com base no nosso próprio conhecimento, na experiência de um, na experiência de outro. E quando tu vai ouvir o consumidor, pode mudar completamente o rumo da estratégia. Então, eu vejo que essa é uma frente muito importante, assim, para toda a jornada, né? E não é, o NPS, eu vou olhar pro NPS. Não é só tipo, isso. A gente olha pra CSAT, a gente olha pro toda a jornada, todas as etapas. Então, o que tá acontecendo com o cara que tá abandonando o carrinho? O que ele tá dizendo aqui nessa pesquisa que a gente colocou? Tá, mas e o cara que abandonou a página? Ele ficou... Até produtos, às vezes a gente vai lá, lança um produto novo...
entra um monte de gente e não converte. O que tá acontecendo? Liga uma cruzar pesquisa. todas as informações também, né? Cruzar uma coisa com a outra. E isso pautar o roadmap de tecnologia, sabe? Eu acho que esse é um ponto que me incomoda muito, sabe? Aquele dedinho que tu põe pra cima e diz, eu acho que agora... Porque, cara, o recurso de tecnologia, ele é valioso, ele é escasso, ele é caro, né? Então, a gente tem que colocar energia onde realmente vai fazer diferença pro consumidor, né? E aí, eu acho que, assim, de fechamento, é uma estratégia muito clara pra busca de rentabilidade. Porque eu acho que é um ponto aí que também vocês podem fazer um podcast só sobre isso, que é sobre a questão da mídia de performance, né? Porque Sim. Nossa, total. a compra da audiência, ela não resolve no longo prazo, né? Então, tem que investir na experiência do consumidor, que a Jess já comentou um pouco antes, mas porque o que vai ficar depois é a recorrência de compra, é aquele cliente que tu não vai perder, é aquele que comprou Que duas, vai indicar, comprou três. que vai ser embaixador. Vai ser embaixador, porque cada vez mais a gente sabe que a audiência proprietária é o que traz a rentabilidade pro negócio, né? Se tu ficar a vida toda só girando performance, pagando... O maior ativo que você pode ter, né? É tua base, cuidar dela, entender ela e personalizar a comunicação, né? Trazer tudo isso. Então, eu acho que esses são os meus principais pontos. Nossa, maravilhosa, sem palavras. Já estamos realmente agora na nossa reta final. Obrigada, Caro, por tu estar aqui, né, dedicando um tempinho pra gente também, porque tua agenda também não é nada fácil, tá? Realmente foi assim, o alinhamento dos universos pra a gente estar aqui com você hoje. Então, muito obrigada. Parabéns, Obrigada. né, por toda a tua trajetória. Não é à toa que tu tá onde tá, porque tu é muito maravilhosa. Sim, já dissemos isso. Mas muito obrigada mesmo. A gente ficou muito feliz de te ter aqui logo também, né? Nos episódios iniciais. A gente tá buscando muito essas pessoas, assim, que a gente já conviveu, conhece o dia a dia, né? Como é que trabalham e a gente tem tanta admiração para estarem com a gente. O bate-papo foi muito bom, viu? Ah, eu Muito amei. bom. Na verdade, nossa, a gente ia dar um jeito de qualquer forma, porque eu também admiro muito vocês. Tô bem animada aí com essa série de podcasts que vocês estão Acho que vai ser lançando. E muito feliz mesmo, obrigada pelo espaço, pelo bate-papo, que é sempre maravilhoso conversar com vocês. Vocês, meu Deus, é muito conhecimento, assim. Eu tenho muita admiração por vocês também. E adorei. Muito bom, obrigada. E temos um spoiler brinde aqui, Opa, né? Tem verdade. cupom, tem cupom. Boa. Então, vamos então disponibilizar para quem está nos ouvindo aí um cupom de 30% de desconto. Não! Gente! Um cupom, então, que vai poder ser usado para produtos aí de preço cheio no site da Melissa. Vocês vão poder botar lá um voucher que ele é Y2V23. Boa, depois a gente põe na descrição também aqui do vídeo para todo mundo colocar os pegar. links de todos os sites também ali na descrição. Muito bom. Obrigada, cara. Muito obrigado. E se você quer saber sobre os próximos episódios, já curte o vídeo aqui do canal, segue a gente e também no Instagram, no y2v.digital, para ficar sabendo sobre tudo que acontece em e-commerce e omnichannel, acompanhar os bastidores e os próximos episódios que também estão demais. A gente não vai dar spoiler, mas vem muita coisa boa por aí. Obrigada a todo mundo por nos acompanhar aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.